E aí então, quando o Espírito Santo trouxe essa palavra, eu disse, bom, né? Que ótimo que veio a palavra. No domingo à noite a irmã falou assim, vai ser culto de ação de graça. Aí eu cheguei em casa, já fui para casa pensando comigo, eu não falei nada com José. Mas a palavra que o Senhor trouxe no meu coração não tem nada a ver com gratidão. Aí eu pensei, bom, segunda-feira à noite eu vou chegar em casa, atender a minha paciente e vou estudar a palavra, vou mudar, vou, né, falar alguma coisa sobre gratidão. E assim eu tentei fazer. Atendi minha paciente e comecei a estudar a palavra. E o Espírito Santo trouxe um branco assim que eu não consegui pensar. Meu pai, o que eu faço? Aí é aquela palavra. Eu falei assim, mas essa palavra, tem certeza? É essa palavra. Irmãos, quem é pregador aqui sabe do que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente... não é que a gente quer se diminuir, mas muitas vezes a gente fala assim, tem alguém, pessoas que vão estar lá, talvez está mais preparado para falar do que eu, mas o Espírito Santo falou esta palavra. E ontem eu levantei cedo e fui estudar a palavra. E eu falei assim, Senhor, confirma no meu coração. E o Espírito Santo falou esta palavra. Eu falei, e as pessoas que vão estar lá? Ele falou assim, as pessoas que vão estar lá são as pessoas que eu quero que ouvem esta palavra. Amém? Então, quando eu cheguei ali, que eu vi, eu falei assim, o Espírito Santo trouxe bastante pessoas que... Mas é assim que Deus faz com a gente. Não estou aqui porque eu quero, mas estou aqui em obediência ao Senhor, a palavra do Senhor. Amém? E vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 12. Romanos 12. José, liga seu celular para pôr aqui. Vou deixar ele aqui para segurar. Ah, tá, obrigada. Amém, irmãos? Amém. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos guardar bem esse renovação da vossa mente. Agora eu vou ler lá em Apocalipse. Quando o Espírito Santo me deu esse texto, eu falei, meu pai. Mas assim, é Ele quem faz, através de nós. Apocalipse 2, versículo 5. Eu vou ficar só com a primeira parte aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Amém. Irmãos, no sábado à noite eu estava fazendo um crochê. Eu estou com encomenda para entregar e não dava certo para fazer o bico. Não dava certo. Eu tentei adaptar e não deu certo. E aí o José falou para mim, senhora, eu falei assim, se eu orar vai sumir 6 pontos que estão passando. Ele ficou calado. Aí eu deixei ali, fui tomar banho. Eu tentei várias vezes, não consegui, deixei aquilo lá e fui tomar banho. Aí jantei e eu voltei a fazer. Tentei de novo, não deu certo. Aí faltou ponto, em vez de estar passando. Mas eu contava, depois eu fui contar, estava ali os 6 pontos passando.
E eu fiquei muito nervosa, mas naquele momento eu falei, Senhor, me ajuda. Né? Eu preciso achar esse erro. E embaixo, eu havia pulado 3 pontos. Então eu tive que desmanchar tudo para voltar lá onde estava aquele erro. Terminei o tapete no sábado à noite. Na hora que fui dormir, quando eu fechei a porta do quarto, o Espírito Santo falou comigo: você vai falar que para continuar, muitas vezes precisa voltar no erro. Muitas vezes precisa voltar na dor. Aí eu falei, mas qual versículo? E veio esse: lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, muitas vezes nós prosseguimos na caminhada carregando uma dor que não pertence mais a nós. A gente aceita Jesus. Jesus, ele é nosso único, suficiente Salvador. Aleluia. Não é isso? Nós não precisamos de Maria, nós não precisamos de João, nós não precisamos de Aparecida e de nenhum outro. Para salvação, só Jesus. Aleluia. Mas, irmãos, nesta caminhada, nós precisamos de confessar nossos pecados, que o pastor acabou de falar aqui. Nós precisamos de um irmão do nosso lado. Nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ser lapidados. Quando a pessoa encontra uma pepita de ouro, uma pedra de ouro, ela não está ali toda brilhosa. Não, ela é escura. Aí vai passando pelo fogo, vai passando, vai purificando. A prata também do mesmo jeito. E sabe como o ourive sabe que está no ponto? Alguém sabe? É quando reflete a sua imagem na peça de ouro. Aí o ouro está pronto. E Jesus quer fazer isso conosco. Nós viemos lá do mundo, ou muitas vezes crescemos num lar evangélico, mas onde ouvimos muitas palavras que feriu o nosso coração. Irmãos, depois que eu estudei psicanálise, eu falei, meu Deus, por que eu não aprendi isso lá? Quando eu ainda nem havia gestado nenhum filho. Porque a gente fala a palavra para os filhos que magoa. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo falou para mim que nessa noite tem pessoas que carregam mágoas desde criança. E que hoje, irmãos, é o dia de você deixar essa mágoa no pé da cruz. Mas para você resolver isso que está dentro do seu coração, você precisa falar. Lacan dizia que a cura vem por falar. E a palavra de Deus diz o quê? Confessar. Confessar é sair palavras da nossa boca. Nós precisamos falar. Muitas vezes nós carregamos mágoas do nosso pai e da nossa mãe por muitos e muito tempo. Às vezes eles partem desse mundo, igual aconteceu com os meus pais. E meu irmão sabe que nós tivemos uma infância muito difícil. O domingo era um terror na nossa casa. Meu pai, às vezes ele chegava, ele botava os móveis tudo para fora. Ele obrigava a gente a trabalhar. Aquele ali foi o que mais sofreu na mão dele. E muitas vezes, irmãos, a gente pega esses sentimentos e a gente coloca lá num cantinho e não queremos falar nele. E a gente ainda fala assim, não, eu já superei. Eu aceitei Jesus, Jesus perdoou meus pecados, Jesus limpou todo o meu coração.
E eu sou diferente hoje. Mas quando na realidade nós guardamos lá no cantinho, lá na despensa, bem no fundo do nosso coração. E a gente precisa. Quando eu comecei a fazer psicanálise, a primeira sessão de terapia que eu tive, meu Deus, eu surtei. Porque eu lembrei de muitas coisas. Muitas palavras que eu não entendia por que eu era travada na minha vida. Mas quando eu lembrei dessas palavras e eu confessei, eu falei, houve libertação. Então aqui eu não estou, Deus, o Espírito Santo não está falando aqui na questão de salvação. Nós somos salvos sim, mas nós precisamos lapidar o nosso coração. Nós precisamos, irmãos, lapidar essa pedra que lá por dentro é o ouro, mas que ainda precisa de tirar mágoas da adolescência. Eu era uma pessoa que muito lenta para fazer as coisas, muito lerda. E tudo que eu ia fazer demorava demais. E eu não entendia o porquê. E um dia, estudando a psicanálise, Deus trouxe na minha memória. E a minha mãe dizia para mim assim: você vive, parece que vive enrolada nos cabelos das pernas. Minha mãe dizia isso. Eu ouvi muito isso. E isso são chamados crença limitante. Ele nos limita. O Espírito Santo me disse que no nosso meio tem pessoas que precisam liberar essas coisas. Tem pessoas que aceitou a Jesus, que lapidou muitas coisas, deixou vícios, deixou pecado, mas ainda pega a sua dor e colocou lá no cantinho. E o Espírito Santo me diz: coloque essas coisas para fora. Fala. Tem pessoas aqui que tem mágoas do passado, que está carregando mágoas que deveria ter deixado há muito tempo, mas que precisa deixar. Glória a Deus. Se você ouviu alguma palavra na sua adolescência, na sua juventude, que te magoou, que trouxe tristeza, que te limitou, hoje é dia de você dizer: eu rejeito. Se você precisa liberar perdão, seja para o seu pai, para a sua mãe, para um tio, seja para quem for, libera. Talvez lá no íntimo você pode falar assim: ah, mas não merece perdão. O perdão não libera a outra pessoa daquilo que ela fez. Libera você. Libera você. Imagina que isso daqui é um copo de veneno e eu estou tomando, esperando que aquelas pessoas que me feriram morrer. Quem vai morrer? Sou eu. Então é assim, irmãos. Libera perdão. Libera perdão. Tem muitas pessoas travadas na vida espiritual. Por que não libera perdão? Tem muitas pessoas negando, fica com aquele, é um mecanismo de defesa da pessoa. Não, eu estou bem. Não, olha, eu ouvi mesmo, minha mãe dizia que eu não ia prestar para nada, minha mãe dizia que eu não ia ser um rapaz, um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso. Ah, minha mãe dizia, tantas coisas. Mas eu já esqueci disso. Mas lá dentro ainda tem aquele amarguinho que fica saindo. Libera. Irmãos, não foi fácil. Não está sendo fácil eu estar aqui falando essa palavra. Não está sendo fácil. Mas eu estou falando com muito amor. Glória a Deus. Quando eu
antes de estudar psicanálise, eu trabalho como agente comunitário há 13 anos e eu via as pessoas sofrendo e eu pensava assim, eu vou sentar, eu vou ouvir a história dela, porque eu preciso saber o que acontece com essas pessoas. E muitas vezes, assim, eu mudava completamente a maneira de ver. Tinha uma mulher lá que um dia eu cheguei na casa dela, ela me falou tanta coisa pra mim, falou que eu não prestava, falou muita coisa. Eu fiquei parada no portão sem reação. Fazia 4 meses que eu trabalhava como agente comunitário de saúde. Eu falei comigo, nunca mais eu vou para essa casa. Eu andava na calçada, quando chegava na frente da casa dela, eu descia no asfalto, quando passava a casa dela, eu subia de novo na calçada e ia embora. Aí um dia Deus falou comigo que eu tinha que amar aquela mulher, que eu tinha que mudar meu jeito de amar. E um dia eu procurei saber a história daquela mulher. E eu passei a ter empatia por ela. Então, irmãos, eu aprendi a não julgar. Quando eu vejo uma pessoa, às vezes, não quer saber de Jesus, não, só quer ficar na bebida. Às vezes aquela pessoa que está na bebida não tem força para vir. Precisa ser amada. As pessoas precisam de amor. Nós estamos vivendo num mundo que muitas vezes, não estou aqui apontando dedo para ninguém, porque isso serve para mim. Muitas vezes, nós mesmos, na correria do dia a dia, deixamos de amar. É verdade. Então, irmãos, não fique na negação. Primeira coisa é reconhecer aquilo que te paralisa. Pede para o Espírito Santo. Eu sempre oro, Espírito Santo, traga no meu consciente aquilo que está no inconsciente ou subconsciente que me paralisa. E Ele traz. Eu lembrei coisas de infância, palavras que meu pai falava, sabe? E eu coloquei aquilo para fora. Um dia, Deus falou comigo, eu orando, falei, Senhor, por que eu sou assim, tão, a minha vida não prospera, isso já há alguns anos atrás. Por que minha vida não prospera? Por que eu estou travada, eu trabalho, eu não tenho o que eu quero, eu sonho em ter uma casa, em ter um carro, ter um meio de locomoção. Aí Deus falou comigo, porque você não perdoa seu pai, porque você tem problema com seu pai. Eu falei assim, eu já perdoei ele. O Espírito Santo falou, não, você não perdoou. Então, irmãos, e o ciclo fica se repetindo. Já viu aquele negócio? A mãe faz uma coisa, a filha faz, aí depois vem os netos também faz. Tem aquelas famílias que as pessoas não prosperam. Irmão João, na minha família, as mulheres não tinham muito sucesso, não tinha. Graças a Deus que isso está quebrando, para a glória de Deus. Glória a Deus, Para a glória de Deus. E quando eu percebi isso, há muito tempo, minha filha devia ter uns 2 aninhos, eu estava na casa da minha avó e o Espírito Santo falou comigo, é isso que você quer para você e para sua filha? Muda. Então, irmãos, nós precisamos quebrar ciclos, nós precisamos quebrar iniquidades, nós precisamos quebrar aquela maldição que muitas vezes foram por causa de palavras. Um dia eu atendi uma mulher que ela falou assim, ela não aceitava a gestação.
Para ela a gestação era uma vergonha. Eu falei, mas por quê? Você é casada, você tem a sua família, tem a sua casa. Não sei, mas para mim é uma vergonha. E a minha mãe também fala que gravidez é uma vergonha. Aí eu falei para ela, não, tem, né? Eu fui conversando, fazendo perguntas. Aí eu falei, como foi a gestação da sua avó? Aí ela falou assim, a minha avó era mãe solteira. Eu falei, me daí? A mãe dela brigou muito com ela. Eu falei, sim, imagina, naqueles anos, há muitos anos atrás, uma mulher grávida sem marido era uma vergonha. Mas não a gestação em si era uma vergonha, o ato foi uma vergonha. Mas a mãe dela cresceu ouvindo a avó falar assim, você é uma vergonha, você só me passa vergonha. Quando essa mulher cresceu, casou, teve a filha, a gravidez era uma vergonha. Quando a filha engravidou, já casada, na igreja, tudo bonitinho, mas a gravidez era uma vergonha. Então, esses ciclos precisam ser quebrados. Os irmãos estão entendendo? E isso acontece tanto na vida de mulher quanto na vida dos homens. Deus me levou a estudar psicanálise para que eu possa ser uma bênção na mão dele, para eu cumprir o propósito que ele tem através de mim. Glória a Deus, irmãos, e a gente precisa de ter, reconhecer. Primeiro você reconhece, não fica negando. Pede para o Espírito Santo trazer a luz. Se teve alguma palavra, alguma atitude, o que te limitou, está te limitando. E o Espírito Santo vai trazer. E você precisa pôr para fora. Fala. Se for com tua mãe, chega na tua mãe e fala. Se os teus pais já não estão mais vivos, fale para Deus. Entra no quarto, ora, ajoelha, ou senta no chão, porque o dia que eu fiz, eu sentei no chão, eu chorei tanto, e eu encostei na parede assim, e aí depois eu fiquei pensando, sabe quando a criança está no colo da mãe ou do pai, fica numa posição até um pouco confortável para a criança, mas desconfortável para quem está segurando? Quando eu me vi, eu estava no chão, sentado desse jeito. Aí eu falei, estou nos braços do pai. E ali eu falei tudo, porque eu já não tinha mais a minha mãe para pedir perdão, para liberar perdão e para tornar nulo muitas e muitas palavras. Até o ano passado, ano retrasado, 2023, eu pensava assim, as pessoas não vão me dar ouvido. Tudo que eu ia fazer, eu pensava, vinha isso, para que eu estou falando? As pessoas não vão me dar ouvido. Aí eu fui buscar, qual é a raiz disso? Fui pensando, o Espírito Santo traga no meu consciente, traga. Eu lembrei de que uma palavra que a minha mãe sempre falava para mim, você, menina, é sem sal, ninguém vai dar crédito para a sua palavra. Minha mãe sempre falou isso para mim, muitas e muitas vezes. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você é o sal da terra. Aleluia! Irmãos, tá vendo? Como a gente fica arrepiado. A gente fica paralisado por causa de uma palavra. E eu não estou aqui culpando a minha mãe, porque a minha mãe passou aquilo que ela recebeu. E a gente passa para os nossos filhos aquilo que a gente recebeu. Você que tem seu filho pequeno, faça diferente. Cuidado com o que você fala. Cuidado, as palavras ferem. Às vezes fala assim, tão pequenininho, não vai entender. Não, entende sim. Um dia, se a pastora me permitir contar algo que aconteceu uma vez lá com a Monique,
A mãe dele que era você é chata. Ela virou assim, eu não sou chata. Eu falei, não fala isso. E eles entendem. Não fale isso. Às vezes a gente pensa que está brincando, mas eles não sabem que é brincadeira. É verdade. Então, palavras sábias, palavras de amor, palavras firmes. Porque Jesus é um exemplo de amor. Mas ele tinha e tem palavras firmes. Aleluia. Amém? Amém. E depois que você reconhecer, não negar, entrega na mão do Senhor. Sabe para quê? Para manter o brilho de Cristo em você, em nós. Porque assim como o ourives vê o seu reflexo ali na peça de ouro, é que ele sabe que o ouro está pronto. Que a luz de Cristo, a face de Cristo esteja brilhando em nós. Aleluia. Quantas pessoas estão feridas no meio da igreja e carregando um peso que não precisam mais? Eu quero que nesse momento eu vou fazer a gente fala um insight. Eu quero que vocês fechem os olhos. Todos vocês fechem os olhos. E imaginem, vocês quando criança, quando nós nascemos, nós recebemos uma mochila. Essa mochila está vazia. Ao longo do nosso caminhar, pessoas foram colocando coisas nessa mochila. Nós mesmos fomos colocando coisas nessa mochila. A mochila está pesada. Muitos já não estão mais conseguindo. Jesus está falando nesta noite. Olha dentro da sua mochila e tira aquilo que não traz crescimento, aquilo que não acrescenta. Tira toda a mágoa, tira toda a falta de perdão, tira tudo aquilo que está te limitando, aquelas palavras que você ouviu de uma professora, você é burro. Isso daí tira, joga fora, não te pertence, porque Jesus diz, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nessa noite o Senhor está curando muitas feridas. Nessa noite o Senhor está olhando para muitos corações que estavam amargurados e não sabia como fazer. Mas Ele está dizendo hoje, deixa nos pés da cruz, confessa, fala comigo, meu filho, minha filha, e deixa tudo, porque Deus tem algo novo, e Deus está preparando um exército, irmãos. Deus está preparando um exército de pessoas que não temam, não tem medo, de pessoas que querem fazer parte do reino dele, para a glória dele. Deus está preparando um exército. E se você está aqui nesse tempo, é porque Deus quer usar você, quer preparar você para esse novo tempo. Aleluia. Nós não devemos temer. Nós não devemos temer. Muitas pessoas pregam, porque vai ficar difícil, porque isso, porque aquilo. Mas Jesus disse, não vos tire do mundo, mas esteja protegendo, guardando e livrando das coisas do mundo. É isso que Jesus disse. E você que ainda não entregou totalmente a sua vida ao Senhor, faça isso nesse momento, faça isso nesta noite. Porque se tem algo que você pode fazer de bom e que você vai levar para a eternidade, é uma vida compromissada com o reino de Deus. É aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque as outras coisas, tudo vão passar. Tudo vão passar. E a eternidade, ela define aqui.
Porque é com a nossa boca que nós vamos confessar que Jesus é o Senhor. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois da morte. Depois que eu morrer, alguém vai celebrar missas. Não, não é assim. É com a boca. Aquele que confessa Jesus com a boca será salvo. Aquele que confessa diante do Pai, diante do Senhor Jesus, as suas tristezas, as suas amarguras, os seus pecados, as suas limitações, Ele liberta e Ele coloca em lugar de destaque. Aleluia! Para a glória dele, para a glória dele. Então Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas muitas vezes nós precisamos de uma pessoa que vai querer dar a mão e falar assim: irmão, eu estou contigo. Muitas vezes precisamos ir num psicólogo. Muitas vezes precisamos de fazer terapia, de ir num cardiologista, ir num dermatologista. Precisamos. Porque Jesus também deixou isso, nos ensinou isso. Porque quando Ele curou aquele cego lá de Jericó, Ele passou lodo no olho, Ele falou: vai lá no tanque de Siloé e lava. Por que Ele falou isso? Porque Ele estava nos ensinando. Tem coisas que Ele fala. Teve para um cego, Ele falou assim: o que queres que eu faça? Vê. A pessoa começou a ver, viu imediatamente. Mas para o outro Ele falou, passou lodo nos olhos, falou: vai lá e lava. Sabe por quê? Ele nos ensina que tem coisas que nós também temos que fazer. Toda fé, irmão, precisa da ação. Qual é a ação que você precisa fazer? Não responda para mim, responda para o Senhor. Que Deus abençoe e que essa palavra possa multiplicar no coração de vocês. Que o Espírito Santo possa dar o entendimento necessário. E se você precisa conversar, pode me procurar, irmãos. Eu me coloco à disposição de vocês. Coloque para fora aquilo que magoa, aquilo que machuca. Quando a gente tem um calo, se a gente usa um calçado apertado, a gente tem que tirar. Então, se tem algo machucando no nosso coração, muitas vezes só vai sair com palavras. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.